Economia com Juliana Rosa, hoje falando sobre emprego. Juliana, todo mundo quer uma atividade remunerada, emprego é uma das formas de atividade remunerada, é a maneira mais segura, mais garantida, com carteira, etc, etc. Então a gente fica muito de olho nessa taxa, países com taxa de desemprego maior pode até estar com uma renda razoável, com outras atividades remuneradas, mas o emprego ainda é uma maneira importante da gente medir a renda e a estrutura profissional do país. Como é que estão as coisas nesse campo, Juliana? Olha, Neg, boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio, para você ouvinte. O que a gente consegue ver nos números do IBGE é que o Brasil recupera o que perdeu de emprego durante a pandemia. Então, voltamos ao mesmo patamar de antes da pandemia, numericamente. É um número alto, porque antes da pandemia a gente já tinha uma taxa de desemprego alta, então a gente tem hoje 12 milhões de brasileiros desempregados, que é gente que está procurando emprego e não encontra, e também muita gente que hoje em dia tem um trabalho, é um trabalho precário, é um trabalho que ele recebe menos do que ele recebia antes da pandemia, muita gente aceitou um outro tipo de emprego, foi o que surgiu, um trabalho com uma renda menor. Tem muita gente na informalidade e muita gente que, quando a gente olha pessoas que abriram um MEI, aquele empreendedor, pessoa individual, também é recorde. Então, muita gente que não conseguiu uma oportunidade formal ou está na informalidade, fazendo ali um bico, prestando um serviço sem carteira assinada, ou se registrou, mas porque não conseguiu a vaga que ele tinha antes, a oportunidade que ele tinha antes, então ou está prestando serviço para uma empresa, por exemplo, através de uma pessoa jurídica, né? Então isso, o que a gente consegue perceber é que a renda média do brasileiro está menor do que antes da crise. Então, você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio, porque, obviamente, que no auge da crise, agora da pandemia, nem o trabalho informal tinha oportunidade, as pessoas não estavam circulando, tanto é que o auxílio emergencial foi fundamental para as pessoas não passarem mais necessidade do que passaram. Agora, com a situação pandêmica já melhor ali para o emprego, você tem a volta das oportunidades. Aí, Neg, depende como a gente quer olhar esse dado, né? Claro que é melhor você ter alguma renda do que você não ter nada, mas é uma renda precária que está sofrendo com oportunidades de trabalho informal, muita gente trabalhando em casa, né? Fazendo coisa para fora, fazendo bolo, prestando serviço, e a inflação que também está comendo essa renda precária do brasileiro, que acaba, no final das contas, você tendo uma redução no seu poder de consumo, o juro muito alto também dificulta muita gente que ainda está endividado, o endividamento das famílias é alto, então a gente pode tentar olhar, né, esse lado positivo, que é você ter oportunidade, mas uma oportunidade que é muito aquém do que a gente precisa hoje para pagar ali as contas do dia a dia, né, Neg? Quando você fala em queda de renda, você está pegando o número absoluto sem aplicar aquilo que deveria ser se houvesse algum tipo de correção, né? Então o camarada ganhava, digamos assim, há 3 anos R$3.000 e hoje ele ganha R$3.100, por exemplo, ele teve queda, porque em 3 anos a inflação comeu mais do que R$100 do dinheiro dele, mas na estatística não houve queda, é isso? E se só haverá queda se ele foi de 3.000 para 2.900? Na verdade, dá para a gente observar, com a ajuda aqui dos economistas que vão fazendo aquela limpeza, né, dos números, tirando efeitos sazonais e tal. O Bruno Imaizumi, meu Neg, que é um economista da consultoria LCA, que se debruça em cima desses dados de emprego, ele me falou que dá para ver os dois movimentos quando a gente compara a renda do brasileiro. Tanto isso que você falou, que é quanto que ele recebia de fato, né? Então, uma pessoa, sei lá, tinha um emprego de 3.000 e hoje está recebendo 2.000, por exemplo, então houve queda, porque ele aceitou um emprego que paga menos, obviamente, para não ficar sem renda nenhuma. Então, tem esse movimento de pessoas que
estão recebendo menos de fato no valor, e também a gente consegue ver a perda ainda em cima desse valor do poder de compra se você descontar a inflação. Então é uma perda dupla, né? São duas coisas, que é o que você está falando. Mas o IBGE, quando o IBGE fala em queda de renda, ele pega só o número absoluto com o número absoluto. Ele despreza a inflação, né? Ou seja, ele consegue botar aqui nos detalhes, a gente consegue ver o rendimento médio real, que já é descontando a inflação. Pronto, então isso é muito importante. Isso é muito importante para ficar bem claro para as pessoas. Porque é espantoso, né, o efeito da inflação. Se você pegar o que aconteceu no Brasil, as pessoas tiveram queda de renda real. Nominal, né? Que é o que nominal e real. Nominal, exato, né? É um absurdo. Ou seja, o cara ganhava 3, ganha 2,5 e a diferença é mais de 500, porque além disso o 2,5 vale muito menos do que valia o 2,5 há 2 anos. Então é brutal. E com esse aumento de preços que você tem que driblar, trocando o seu cardápio, trocando hábitos, às vezes mudando de casa, às vezes tirando o filho da escola, às vezes tirando do curso. Então é uma confusão muito grave, que essas estatísticas, claro, elas não têm como medir, né, a transformação, pessoas que tinham carro e que foram andar de ônibus, pessoas que andavam de ônibus e que estão trabalhando em casa, pessoas que fazem conta para tudo, se endividam. Nós uma matéria no Jornal da Band, pessoas que estão se endividando, aumentou brutalmente o número de pessoas que se endividam para pagar despesas básicas, né? Então, quando você se endivida para pagar uma despesa básica, como é que você faz? Porque daí no mês que vem tem outra despesa. Né? Pagar Exato. Né? Isso é muito complicado. E Oineg, esse ponto que você está colocando é importante, porque quando a gente olha para frente, até então o mercado de trabalho estava muito dependente da melhora da pandemia, né? E agora, com a situação já melhor, agora o que depende para melhorar as oportunidades de emprego estão ligadas ao próprio crescimento econômico, que está sendo muito afetado esse ano por conta dessa inflação e dos juros altos. Então isso é que é determinante agora, baixar a inflação, segurar esse juro para que o país possa crescer mais e gerar mais emprego. Então a recuperação do mercado de trabalho, que estava atrelada à melhora da pandemia, agora enfrenta um outro desafio, que é essa inflação alta. Vamos acompanhar. Economia com Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, beijo. Valeu, beijão a vocês.